Análise técnica explicada. Capítulo 22. Preço, rotação do setor. No capítulo 2, foi discutida a relação entre as três classes de ativos chaves, dividida ações e commodities, e os ciclos de negócios. Foi estabelecido que existem certos períodos em que eles se movem em conjunto, mas é mais frequente as suas tendências divergirem. A combinação depende da maturidade do ciclo de negócios. O ponto mais importante a ser lembrado é que as forças deflacionárias predominam durante as fases iniciais do ciclo, enquanto que as pressões inflacionárias vêm à tona quando a recuperação amadurece. Nenhum ciclo econômico é repetido exatamente, e as antecipações e atrasos entre topos e fundos nos diversos mercados financeiros são diferentes de ciclos para ciclos. Apesar dessa desvantagem, o conceito de desenvolvimento cronológico da dívida, ações e ciclos de commodities funciona muito bem na prática. Este capítulo apresenta uma descrição neste processo, um passo adiante ressaltando que grupos específicos da indústria são sensíveis a diferentes tipos de condições econômicas, de fato, classificando-os de acordo com a sua sensibilidade às forças deflacionárias ou inflacionárias, ou seja, as características de antecipação ou de atraso, visto que o próprio ciclo está se movendo continuadamente a partir das condições deflacionárias e inflacionárias e vice-versa. Verifica-se, portanto, que os vários grupos industriais também passam por uma rotação. Infelizmente, essa classificação está longe de ser um processo exato. Em primeiro lugar, muitas indústrias inconvenientemente caem na categoria inflacionária ou deflacionária. Em segundo lugar, as ações sobem e caem em resposta às perspectivas de lucros e também, o que é mais importante, em resposta à atitude dos investidores a esses lucros. Devido às taxas de juros serem importantes, mas não necessariamente dominantes, influenciam os lucros das ações mais sensíveis. Consequentemente, o desempenho do preço de certas ações mais sensíveis pode, ao longo do tempo, se tornar não confiáveis, a partir de um independente dos movimentos de preços dos mercados de crédito. Por exemplo, a poupança e ações de empréstimos diminuíram em 1989 devido a uma crise financeira na indústria. Geralmente, seria de se esperar aumentar porque as taxas de juros caíram durante a maior parte do ano. Apesar dessas desvantagens, a teoria da rotação do setor serve a duas funções úteis. Primeiro, pode fornecer uma estrutura para avaliar a maturidade de uma tendência primária. Por exemplo, se há evidência técnica de que o mercado acionário está profundamente sobrevendido, quando a tendência primária sinaliza uma reversão baixista para altista. Seria muito útil saber que alguns dos grupos que geralmente lideram as viradas dos mercados falharam para confirmar novas mínimas, feitas pelos índices de mercado ou ter estabelecido uma tendência de alta na força relativa. Por outro lado, em uma situação em que o cenário técnico é que está indicando a possibilidade de um topo de mercado, seria útil saber que grupos líderes da indústria fizeram as suas altas algumas semanas ou meses anteriores, e aqueles com desempenho relativo mais forte foi concentrado em grupos industriais que normalmente atrasam o ciclo de mercados de ações. Em segundo lugar, a teoria da rotação do setor é útil na determinação de quais grupos e, portanto, quais ações devem ser compradas ou reduzidas. Este aspecto será discutido em maiores detalhes no capítulo 32. Os comentários neste capítulo se referem ao mercado de ações norte-americano, mas o conceito de rotação do setor pode ser estendido, em princípio, para outros mercados de ações. Todos os países passam por ciclos econômicos, e não há nenhum motivo para que os utilitários italianos ou japoneses não devam reagir às mudanças nas taxas de juros, assim como ações norte-americanas o fazem. De fato, é possível levar este conceito um pouco mais longe ao dizer que os mercados fortemente ponderados em relação às áreas de recursos como Canadá, Austrália e África do Sul devem ter um melhor desempenho no final do ciclo econômico global, e na maioria dos casos eles o fazem.
Princípio técnico fundamental. Um mercado de alta é um longo período, geralmente com duração entre 9 meses e 2 anos, no qual a maioria das ações se movimentam para cima. Na maior parte do tempo, um mercado de baixa é um longo período de 9 meses e 2 anos, no qual a maioria das ações caem a maior parte do tempo. O conceito de rotação do setor. No capítulo 2, estabelecemos o fato de que o mercado de ações, na forma do S&P Composite, desconta a economia e altos e baixos com o caminho do crescimento econômico. Essa é a teoria, mas realidade está mais próxima do que previsto no gráfico 22.1. O painel inferior ilustra o meu Master Economic Indicator, que é construído a partir do momentum de vários indicadores econômicos prospectivos. As mínimas do mercado de ações são consistentemente identificadas com a trajetória de crescimento da economia fazendo seu fundo. A maioria dos topos também é assim, mas aqueles de 2000 e 2007 foram precedidos por uma série de topos em declínio na trajetória de crescimento da economia. No entanto, a mensagem do gráfico é que existe uma relação definitiva entre os preços das ações e atividades de negócio na maioria dos ciclos. Visto que a economia pode ser dividida em setores que passam por uma sequência cronológica, à medida que o ciclo se desdobra, consequentemente aqueles setores de ações devem, como o S&P, descontar seus setores da economia de uma forma rotacional. O gráfico 22.2, por exemplo, compara o índice S&P Home Builders com os dados nacionais do National Housing Starts Data. Vamos ver esse gráfico aqui primeiro. Indicator Master Economic. Vamos comparar. Ó. Pontos estratégicos. Ó. Compra. Venda. Aqui está indicando uma compra. Aqui já indica uma venda. Aqui indicando compra. Venda. Venda. Compra. Venda. Isso aqui, ó, são possíveis pontos de correção, pessoal, tá vendo? Ó, uma compra, correção, compra. Não há muito que possa ser obtido a partir de uma comparação tão básica. Contudo, o gráfico 22.3 mostra o Now Sure Things, KST, em ambas as séries. A linha tracejada reflete o índice Home Builders e as sólidas e do índice Housing Starts. Não há dúvidas de que a linha tracejada no índice Home Builders lidera a linha de momento do Housing Starts. A relação não é exata e, é claro, a magnitude e os prazos podem variar de ciclo para ciclo. No entanto, pode ser incontestável o fato de que as ações do índice Home Builders lideram a sua indústria. O mesmo princípio pode ser aplicado para ações de outros grupos e indústrias, e o resultado é a rotação do setor. Na situação atual, o S&P Composite ou alguma outra medida de mercado agregado representa um indicador que coincide no mercado acionário como um todo, assim como o Produto Interno Bruto está para a economia. Se o S&P é um indicador coincidente, segue-se que existem setores que normalmente ocupam os últimos lugares. Por exemplo, o gráfico 22.4 mostra uma relação chave do intermercado entre corretores e o mercado de ações, baseado na ideia de que os lucros dessas empresas aumentam à medida que o mercado sobe. Isso acontece porque o aumento dos preços significa mais lucros para o cliente, e quando os clientes estão fazendo dinheiro, negociam mais, gerando assim maiores comissões. Os preços mais altos também atraem as empresas que estão planejando negociar suas ações na bolsa de valores, de modo que os números de lançamentos sobem junto com as comissões que elas geram e assim por diante, visto que a corretagem de ações antecipa os lucros do corretor e normalmente
sobem e descem com os preços do mercado. Consequentemente, as ações de corretoras têm uma tendência de liderar o mercado em geral. S&P Home Builders, Housing Stars. Tem correlação. Ó. Home Builders Momentum versus Housing Stars Momentum 1989 e 2012. Ó, a linha mais fina é o S&P e a linha mais grossa é a Housing Stars. Ó a correlação dela. Veja. Ó, topo duplo, mercado caindo. Fundo, retestar fundo abaixo de zero, mercado subindo. Ó. Tem correlação, pessoal. Aqui ele deu falha. Aqui deu falha também. Não, desculpa, aqui deu certinho, ó. Ele corrigiu, voltou a subir. Ó, indicando topo duplo e aqui é a correção. E aqui é um fundo bem expressivo, subindo. S&P Composite versus Amex Brokers Index, 1978-2012. Amex Brokers Index, S&P Composite. Áreas sombreadas mostram tempo de espera. Ó. Tempos de espera, tá vendo? Correções. Interessante isso. O ponto-chave que eu estou conduzindo é simples. Se a economia passa por um processo de rotação, começando com a habitação e terminando com os gastos de capital, a mesma coisa deve ser verdade para as várias ações dos setores, cada uma descontando a sua própria porção da economia. Portanto, o processo de rotação do setor, ao examinarmos os vários setores, duas coisas se tornarão evidentes. A primeira é que existe uma ordem definida da forma como as coisas podem ser esperadas à medida que o ciclo progride. Em segundo lugar, enquanto isso é verdade na maioria das vezes, há exceções suficientes para nos manter atentos. Essas exceções se desenvolvem com mais frequência devido às circunstâncias especiais que as indústrias específicas podem estar passando, que mudam a maneira de como esse setor de ações específicos se encaixa na progressão normal do ciclo de negócios. Visto que a maioria das ações está subindo na maior parte do tempo durante um mercado de alta. Consequentemente, a maioria registra as mínimas no mercado de baixa no mesmo período que os índices. Quando os serviços de utilidade pública são descritos aqui como um grupo líder e os aços como um grupo de retardamento, a implicação não é necessariamente que os serviços de utilidade pública alcancem suas mínimas antes da mínima do S&P Composite, embora o façam na maioria dos casos. O que é mais provável que aconteça é que os serviços de utilidade pública, sendo sensíveis às taxas de juros, vão apresentar o seu melhor desempenho em relação ao mercado, em torno do início do ciclo. Da mesma forma, as siderúrgicas podem avançar com os índices durante as fases iniciais do mercado de alta, mas seu melhor desempenho relativo tem uma tendência de ocorrer durante as fases posteriores de um mercado de alta, ou nas fases iniciais de um mercado de baixa. Observe que enfatizei a palavra tendência, porque isso é o que realmente estamos discutindo, tendências e probabilidades, nunca certezas. O mercado global consiste de setores que é um reflexo das empresas que compõem os diversos segmentos da economia. A economia, como definido por uma medida agregada, tal como o Produto Interno Bruto, o PIB, esteja subindo ou caindo em um determinado momento. No entanto, existem muito poucos períodos em que todos os segmentos avançam ou caem simultaneamente. Isso é porque a economia não é uma unidade homogênea, mas um conjunto de inúmeras partes diferentes. Algumas indústrias respondem melhor às condições deflacionárias e às fases iniciais do ciclo produtivo.
Outras são mais prósperas em condições inflacionárias que predominam no fim do ciclo de negócios. Princípio técnico fundamental. O mercado de ações desconta a economia, mas setores de ações descontam seu setor da economia, visto que a economia passa por uma série de eventos econômicos. Assim, também fazem os setores de ações. O processo é chamado de rotação do setor. As recuperações econômicas são geralmente conduzidas por gastos do consumidor, que é liderada pelo setor de habitação. Como as taxas de juros caem durante uma recessão, a procura por as ações de habitação gradualmente aumenta. Assim, a construção de casas e algumas ações de construção e habitação podem ser consideradas grupos principais. Da mesma forma, o preço da madeira, como compensada, um ingrediente essencial da habitação, teve um consistente, embora não perfeito, recorde de preços das principais commodities industriais em geral, porque eles preveem uma melhoria nos gastos do consumidor. Lojas de varejo, restaurantes, cosméticos, tabaco e assim por diante também mostram tendências de liderança. Assim, também o fazem certas áreas sensíveis às taxas de juros, tais como os serviços de utilidade pública, seguros, poupanças e empréstimos, empresas de financiamento ao consumidor. À medida que a recuperação continua, estoques que foram cortados drasticamente continuam a recessão, se esgotam. Os grupos da indústria de produção que possam ser classificados como coincidentes, então reagem através da melhoria do preço ou da força relativa, FR. Finalmente, como a capacidade produtiva de fabricação é usada durante os últimos estágios da recuperação, essas empresas procuram expandir, investindo em novas fábricas e equipamentos. Consequentemente, os grupos de ações associadas às despesas de capital, tais como aços, algumas substâncias químicas e minas, têm uma tendência de então emergir como líderes de mercado. A confiança é outra influência sobre o ciclo de rotação do grupo. Durante a fase inicial de um mercado de alta, a ênfase é colocada na prudência, porque os investidores perderam uma quantidade considerável de dinheiro e as notícias são normalmente muito ruins. As ações com bons balanços patrimoniais e rendimentos elevados iniciam um período de FR superior. À medida que o ciclo progride, os preços das ações sobem e as notícias e a confiança melhoram. Eventualmente, a rotação se volta para as ações mais especulativas de pouco valor intrínseco. Muito embora o topo em ações especulativas geralmente lidera importantes índices, seu período mais rápido e volátil de avanços normalmente ocorre na fase final ou na terceira perna de um mercado de alta. Alguns grupos não são prontamente classificados em termos de um processo produtivo. O transporte aéreo, que passa por oscilações cíclicas acentuadas, é um caso em questão. O índice dessa indústria coincide ou atrasa nos fundos do mercado de baixa, mas é quase sempre um dos primeiros grupos a virar para baixo antes de um topo. Isso poderia ocorrer porque essas empresas são sensíveis às taxas de juros e preços de energia, sendo que ambos têm uma tendência a subir no final do ciclo de negócios. As ações de medicamentos como um grupo, por outro lado, têm uma tendência distinta para apresentar seu melhor desempenho relativo no final do mercado de alta, e neste contexto deve ser considerado como um grupo de atraso. É também provável que se atrase em termos de FR nos fundos do mercado, embora essa tendência seja muito menos pronunciada do que a sua tendência de atrasar nos topos do mercado. É também interessante observar que o processo de rotação do setor tem uma tendência de funcionar durante as altas e correções de prazo intermediário, bem como as nas primárias. Quais são os setores e grupos da indústria? Quando falamos de setores, estamos nos referindo a grandes categorias de ações que contêm uma série de grupos industriais individuais. Cada setor é, por sua vez, dividido em grupos industriais. Há 10 ou 11 setores geralmente aceitos, dependendo do seu ponto de vista, e os 80 grupos mais importantes da indústria. A seguinte lista dos setores é aproximadamente organizada em relação ao seu desempenho no ciclo de negócios,
começando com os serviços públicos. Um dos primeiros líderes através da energia, a palavra aproximadamente está em itálico porque o ciclo raramente ou nunca se desdobra exatamente na maneira esperada. Utilities, serviços de utilidade públicas. Financials, instituições financeiras. Transportation, transportes. Telecommunications, serviços de telecomunicações. Consumer staples, non-durables, bens de consumo não duráveis. Consumer discretionary durables, bens de luxo duráveis. Healthcare, saúde. Technology, tecnologia de informação. Industrials, indústria transformadora. Materials, matérias-primas. Energy, energia. Essa lista de setores baseia-se na metodologia de Dow Jones. S&P, um fornecedor alternativo, classifica os transportes como um setor industrial importante, sob a bandeira de retardamento. Se levarmos em conta o setor de utilidade pública, os exemplos de grupos industriais individuais incluirão energia, gás, água e serviços públicos. A tecnologia engloba, entre outras coisas, os fabricantes de semicondutores, empresas de software, empresas de internet, instrumentos eletrônicos e assim por diante. Rotação de setor em mercados acionários globais. Neste livro, estamos preocupados principalmente com os Estados Unidos. No entanto, é útil saber que enquanto o mundo se torna um lugar menor, com maior integração corporativa, a integração entre as empresas envolvidas na mesma indústria em diferentes partes do globo também estão se tornando mais próximas. Assim, quando a indústria química tem um bom desempenho nos Estados Unidos, geralmente também está prosperando na Europa. O único motivo pelo qual estes dois setores regionais atuariam de forma diferente seria devido a mudanças de moeda e discrepância nas leis locais, custos ou condições econômicas. Neste contexto, o gráfico 22.5 compara o aumento da força relativa do setor de metais dos Estados Unidos e Índia. Não é certamente uma correção perfeita no movimento de preço, mas é consideravelmente evidente que quando os metais têm um bom ou mau desempenho em comparação ao mercado indiano, the NIFT, os metais dos Estados Unidos, em sua maior parte, estão se movendo de uma forma semelhante. KST for S&P Materials, RS, S&P Composite, KST for BSE Metals, RSI, CNX, NIFT. Eles têm muita semelhança. Há uma crescente base no setor internacional de fundos ETFs, listados por esses patrocinadores como a Global X e a Guggenheim, que contribuem para a multiplicidade de problemas já estabelecidos usando os índices Dow Jones e S&P para rastreamento. O S&P também tem uma família de ETFs do setor global que aciona alguma diversificação, embora a maioria deles tenha um peso predominante em empresas norte-americanas. Dividindo o ciclo em partes inflacionárias e deflacionárias. Colocando a teoria do grupo de rotação em prática não é uma questão fácil, pois a natureza de cada ciclo é diferente. Basicamente, o ciclo de negócios pode ser dividido em uma parte deflacionária e inflacionária, e uma inflacionária. Um ponto de partida adequado é obter um indicador de inflação-deflação, a fim de determinar que uma tendência descendente nesse indicador é deflacionária e ascendente numa inflacionária. Uma forma seria comparar o preço de uma ação específica sensível à deflação, tal como o serviço de utilidade pública, com uma sensível à inflação como uma empresa de mineração. O problema com essa abordagem é que uma delas pode ser afetada pelas condições internas totalmente alheias aos ciclos de negócios. O mesmo problema pode ser verdade em relação a uma comparação de dois grupos da indústria, tais como serviços de utilidade pública versus o ouro. Por exemplo, o grupo de serviços de utilidade pública poderia estar sofrendo de regulamentação governamental agressiva, enquanto o grupo do ouro
pode ser indevidamente estimulado por causa de uma greve de mineração na África do Sul. Quaisquer desses eventos estariam associados ao ciclo de negócios, mas ambos influenciariam consideravelmente a tendência e o nível de uma relação inflação-deflação. Uma solução melhor é obtida através da construção de um indicador inflacionário de vários grupos sensíveis à inflação e um indicador deflacionário de índices da indústria sensíveis à deflação. Assim, se uma indústria específica é influenciada pelas forças não cíclicas, não irá distorcer indevidamente o resultado total. Uma comparação de um índice sensível à deflação e deflação de grupos do S&P não nos diz muito. No entanto, quando uma relação é construída entre eles, um indicador de deflação-deflação muito útil retorna. O índice do grupo de inflação é construído a partir de uma média simples do ouro S&P, óleo doméstico, miscelânea de metais e alumínios, e o grupo do índice de deflação de serviços de energia elétrica, bancos, bens e companhias de seguro. O gráfico 22.6 mostra a razão e sua KST, bem como o KST do último indicador de inflação. O commodity CRB Spot Raw Industrials Bond Versailles 20 Government Bond ETF, símbolo TLT. O mais importante a observar é a proximidade de suas trajetórias, embora sejam construídos a partir de componentes totalmente diferentes. Rapidamente, você pode compreender o modo como as questões internas do mercado de ações refletem as forças inflacionárias e deflacionárias, quando se desdobram em ciclos de negócios típicos. Infelizmente, não temos um líder estabelecido consistente, visto que ambos os KSTs alternam o seu papel. Vejam aqui, razão, inflação, deflação versus duas séries de momento, 1959 e 2012. Razão, inflação, deflação. A linha pontilhada é a razão, inflação, deflação. E a linha mais grossa é a razão commodity bond. Vamos ver se tem concordância entre os preços. Certo? Aqui mostrando que está caindo. Subiu. Sobe, ó. Sobe um monte. Vende. Correção. Subiu. Caiu. Tem concordância, ó. Compra. O gráfico 22.7 leva isso um pouco mais adiante, comparando tendências na razão, inflação e deflação para aqueles preços das commodities industriais. Essas séries não se movimentam sempre exatamente na mesma direção, mas há uma correção definida entre elas. As setas indicam aqueles períodos quando a razão de mudança ROC de 18 meses da razão move-se acima do nível de mais 50%, e ou cruzamento abaixo da sua média móvel, ou da zona sobrecomprada. O que ocorrer primeiro? Como você pode ver, eles geralmente oferecem excelentes sinais de venda para o índice de commodities, mas aqueles ainda mais oportunos para a própria razão. A relação é tão consistente que quando um sinal de venda é acionado, as chances de uma nova tendência cíclica favorecendo as ações sensíveis à deflação são extremamente altas. Antes de deixar o relacionamento inflação-deflação, é importante ressaltar que existe uma maneira mais simples de atingir a razão de inflação e deflação, e que é para dividir o Goldman Sachs Natural Research pelo Spider Consumer Staples ETF, ou o IG pelo XLP. O IG é o nosso indicador para áreas sensíveis à inflação, e o XLP defensivo é o nosso indicador para líderes de ciclos precoces. O gráfico 22.8 mostra que as trajetórias das duas séries são razoavelmente similares.
Vamos comparar. Razão ID. SRB Sport Raw Industrials. Razão ROC. Vamos comparar todas elas. Veja ali, ó. Vamos deixar assim. Seta indicando uma venda caindo, certo? Vamos ver aqui. Ó, indicando venda caindo. Abaixo da linha mediana, tá? Aqui é como se fosse uma resistência e aqui é como se fosse um suporte. Ó, caindo. Aqui está indicando uma venda e o preço está lateralizado. Ah, desculpa, aqui está lateralizado. Aqui o preço está em processo de lateralização também. Ó, indicando venda. Indicando outra venda. Aqui também indicando outra venda. E aqui também indicando mais uma venda. Razão IG XLP versus a razão inflação deflação 2002 e 2012. Séries suavizadas. Razão inflação deflação, KSTs intermediários. Os ritmos são similares. Suavizado. IGLP. Olha isso. A desvantagem é que a história da sua relação só vai voltar na virada do século, em comparação com várias décadas para a relação inflação-deflação inicial. Caminhos relativos de liderar e retardar, geralmente os grupos divergem. O gráfico 22.9 mostra a relação entre finanças, um setor líder e computadores, um atrasado. Alguns observadores acreditam que a tecnologia é um setor líder, no entanto, este gráfico e pesquisa apresentada em The Investor Guide do Asset Allocation, McGraw-Hill, 2006, mostra que ele tem uma tendência a se atrasar. Este ponto pode ser visto no gráfico porque ambas as séries divergem em suas trajetórias, oferecendo oportunidades em diferentes momentos. Você pode ver como, durante os últimos 2 anos de mercado de alta secular, de 1982 a 2000, o setor de finanças teve um desempenho inferior substancial em funções da liderança de tecnologia. Durante o primeiro ano do mercado de baixa que se seguiu, esses papéis foram invertidos. Computador versus momentum relativo do setor financeiro, 1986 a 2012. Computers RS, Financials RS. Financeiro muito fraco durante o boom da tecnologia. Tecnologia tracejado. Finanças é esse aqui. Computers. Aqui também, ó. Curva acentuada. Foi para cima. S&P Composite versus Momentum relativo do setor financeiro, 1981 a 2012. As áreas sombreadas mostram quando o momento da FR do setor financeiro está subindo. O setor financeiro está forte e fraco, e o momento fraco. Correção. Sobe, correção. Sobe, correção. Sobe. Finance, correção. E ó, setor tecnologia. S&P Composite. Correção, sobe. Correção novamente. Nossa, aqui veio forte. Sobe, correção, sobe. No gráfico 22.10, apresento o KST de longo prazo relativo para o setor de finanças, a fim de demonstrar que, quando tem um desempenho superior
ao do S&P, o mercado geralmente está subindo. Esses períodos foram sinalizados pelas áreas sombreadas. Observe a única exceção desenvolvida durante alguns períodos do mercado de baixa de 2000 a 2002. Grupos líderes, médios e atrasados. Finalmente, você pode ter a impressão de que todos os setores são sensíveis à inflação ou à deflação se movimentam em conjunto, mas este não é o caso. Neste contexto, o gráfico 22.11 ilustra o KST relativo de longo prazo em relação aos setores atrasados de ouro, metais, mineração e energia. Algumas vezes, eles se movimentam em conjunto, mas há um grande número de situações em que alguns deles não se movimentam em conjunto. A questão aqui é que, quando os outros indicadores estão mostrando que o ciclo alcançou uma fase inflacionária, é importante verificar os setores individuais ou grupos da indústria para ter certeza de que eles estão atuando em simpatia com o meio ambiente macro. Momento relativo de um grupo de atraso específico, 1995 a 2012. Energia, momento. Metal e mineração, mineração do ouro. Então vamos ver, a linha tracejada, grossa e fina. Tracejada, grossa e a fina. Energia, metal, ouro. Olha isso, eles andam muito parecido, né? Aqui, ó, o setor do ouro expandiu muito além. Tá vendo? Voltou, começou a andar com paridade, ó. Eles têm uma semelhança próxima. Tendo isso em mente, a tabela a seguir oferece uma estimativa não detalhada de onde um grupo determinado da indústria se enquadra no ciclo. É importante ter em mente que nem todos os grupos se encaixam perfeitamente nessas categorias, e nem todos aqueles classificados irão necessariamente funcionar em cada ciclo. Liderando, direcionado pela liquidez. Utilities, serviços de utilidade pública, REIT. Eletricidade, telefone, gás natural, finanças, instituições financeiras, corretoras, bancos, companhias de seguro, SLC, REITs, construtores, containers e embalagens, consumo não durável, bebidas, utensílios domésticos e eletrônicos, fumo, cuidados pessoais, alimentos, restaurantes, calçados, indústria têxtil, transporte médio, revendedores, fabricantes, saúde, consumo durável, que são automóveis e peças, móveis e eletrodomésticos, materiais de construção, containers de chapas metálicas e vidro, lasers e entretenimento, hotéis, gestão de resíduos, linhas aéreas, caminhoneiros, ferrovias, frete aéreo, líderes do ciclo atrasado, direcionados por lucros, energia, petróleo, carvão, perfuradores de exploração, mineração, indústria básica, indústria de papéis, indústria química, indústria do aço, maquinário pesado, tecnologia de ponta, fabricantes de computadores, eletrônicos, semicondutores. Sumário. Primeiro, o ciclo de mercado de ações enfrenta um padrão distinto de rotação do setor devido à natureza cronológica do ciclo de negócios. Grupos sensíveis às taxas de juros têm uma tendência de liderar nos topos e fundos. Grupos sensíveis às taxas de juros têm uma tendência de liderar nos topos e fundos. Guardem bem essa frase. Empresas cujos lucros são reforçados pelos aumentos dos gastos de capital ou a inflação dos preços das commodities